Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, a gente está iniciando a nossa mentoria sobre a pirâmide de sucesso e o jejum intermitente. Então, são dois assuntos importantes, tá? Acredito que vai te agregar bastante. Beleza, né, Lili? E aí, qualquer pergunta, pode parar e perguntar que a gente dá sequência. Fechou? Ó, tem mais gente que está mandando ali no privado. Não sei se você viu lá. Você consegue copiar o link? Quer ver? Eu acho que eu mando aqui, peraí. Um momentinho. Opa, quem mais? Marcilene. Ah, sim. Marcilene. Aqui já mando para ela, porque eu comuniquei para a turma que ia mandar o link só para quem comunicasse. Deixa ela Boa chegar noite, aqui que a Gustavo. gente. Beleza? Ah, meu caro, bom demais. Josué aí presente. Bom demais, meu irmão. Deixa eu só ver aqui que a Marcilene vai participar também. Se ela não conseguir entrar, eu falo para ela que eu acho que vai dar show de bola. Josué, bom demais. Essa semana foi complexo, né, meu irmão? Falta do aparelho, teve Ainda tá um dificuldades pra pouquinho. gente. Eu ainda Não não é? consegui resolver, não. Mas quanto à questão de alimentação, tá fluindo, Tá seguindo, tá né? na mesma. Tô seguindo. Então, beleza. Vamos ver se esse sábado agora que vem a gente marca nosso encontro lá na Pratique Vamos novamente, sim, né? Tá vamos bom? sim. É isso aí. Marcilene chegando ali, se ela não conseguir, deixa eu ver aqui, a gente vai se falando aí, eu tento ajudá-la ali, tá bom? Bom, hoje nosso assunto, ele vai ser em dois assuntos importantíssimos. Falamos sobre a pirâmide de sucesso. Para essa pirâmide, a gente inclui em todas as nossas missões da nossa vida. Se a gente entender bem sobre essa pirâmide, nós vamos conseguir destacar em tudo que a gente almeja na vida, porque ela é um patamar de degrauzinho, por isso que ela chama pirâmide, até a gente alcançar o que a gente chama de espiritualidade, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Essa tela ela vai nos levar a uma visão dessa pirâmide, só para a gente trabalhar com um modelo mental aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Conseguem ver? Então, ó, a mentoria da pirâmide de sucesso. Por enquanto, a gente vai falar Consigo. sobre a pirâmide. Consegue, né? Josué, Lili está aí presente, daqui a pouco a Marcilene. O que que faz sentido para vocês falar assim, ó, a base da pirâmide, o alimento, ele, vamos falar assim, confronta com o ambiente, mas desde que a gente leva ou deixa levar. Então, o primeiro degrau ali da nossa pirâmide é o ambiente. Aí, ô Josué, você acha que o ambiente interfere nas nossas metas ou os propósitos ou objetivo? Cara, eu posso falar por mim, assim, que para mim depende muito do como tá o psicológico, como tá a parte mental, cara. Hoje eu posso te falar que, para mim, ele interfere muito pouco. Não é que às Pouco. vezes ele pode dar aquela tentada. Eu vou te dar um exemplo hoje, por exemplo. Minha irmã, Sim, ela mexe com doce e ela certo. mandou uns brownie aqui para casa. Eu cheguei a pegar um para comer e não comi. Eu Uh! cheguei a pegar um na mão para comer porque me deu vontade. Ela faz o brownie dela é maravilhoso e por Sim. um minuto passou na minha cabeça, eu não pus na boca e voltei com ele para vasilha. Então, assim, Nossa, a que parte massa. mental tem que estar, Forte. Mas, o ambiente ele é, sim, depende, mas depende muito do como tá o mental, cara. Mas se show. a pessoa não tiver com esse foco, Aí, ele deixa eu cai, porque o falar aqui. ambiente é muito difícil, né, cara? É Sim, difícil você ver sim. uma geladeira cheia de coisa que você tem costume de comer e que é muito bom, e você Aham. não comer. Não porque não pode, mas porque você sabe que o que você está Tá almejando, que você está dominando. buscando, é exatamente para te fazer Show de bem, né? bola. Show de bola. É isso aí. Marcilene, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aí. Obrigada. E aí, o maridão tá presente também? Se ele não tiver aí, a gente deixa esse vídeo depois lá, disponível para ele, tá? Valdinei tá aí? Ah, Ah, manda um tô abraço escutando para aqui. ele.
Beleza, meu caro? Nós estamos falando hoje dois assuntos muito importantes, tá? A pirâmide do sucesso para a gente alcançar com êxito aquilo que a gente almeja, né? Os nossos propósitos. E aí a gente vem falando aqui sobre um testemunho do Josué, dizendo que ele teve uma aprovação hoje, da qual ele teve um domínio do alimento. E a pergunta maldosa que eu fiz para ele foi justamente se ele acha que o ambiente interfere nas ações dele de projeto, de futuro, ou seja, de qualquer programa. E aí ele falou que por um minuto pegou o brownie que a irmã dele faz, olhou, quase se entregou, mas dominou o alimento. E ele falou uma coisa muito interessante, que não é que não pode, por enquanto, é a renúncia. É melhor a gente entender desse momento que é uma renúncia para a gente alcançar um passo maior. Mas logo, logo que você chegar realmente aquele peso ideal, aquela coisa toda, você fala, hoje eu me permito. É uma liberdade, né, de falar isso. Beleza, Josué. Show de bola. Obrigado pela contribuição. Lili também presente aí. Fala, Lili. O que você acha? O ambiente interfere nas ações? Hoje nosso assunto é pesado. A Lili, ela já conseguiu aqui também emagrecer 10 quilos. E ela sabe exatamente que ela teve um momento que é o áudio aí. E ela falou assim, gente, eu achei que eu não ia conseguir. Aí, Lili, deixa eu se liberar. Pedi para ativar o som. Aí ele, olha, você consegue. No microfone. No microfone para ativar o som. Embaixo tem assim, onde você ligou a câmera, ao lado tem ativar o som. Se você clicar na tela, embaixo tem assim, ativar som. Se não conseguir, daqui a pouco a gente dá sequência aí. Quando você liberar, eu paro. Beleza? Então, quando ela conseguir ali, a gente para. Eu vou dar sequência aqui no material. Quando ela falar assim, consegui, eu paro tudo. Então, aqui, ó, voltando. Pronto, acho que deu, Aê, né? conseguiu. Agora deu. Pois é, o José falou foi tudo, né? A gente tem que ter o controle, né? O controle do ambiente está perfeitamente com o psicológico, porque se a Cabeça. gente não tiver bem, realmente a gente acaba caindo, né, na tentação, porque são muitas tentações, principalmente quando a gente ainda está em processo, né? Quando a gente está no processo ainda, a gente tem que ser firme, tem que ter o foco, porque não é fácil. Eu emagreci os 10 quilos, mas não foi fácil. É uma coisa bem difícil, né, da Sim, gente seguir, né? Mas a gente, sim, com o ó. nosso propósito, a gente acaba resistindo a muita coisa. E como o Gustavo mesmo sempre fala, que assim que a gente começa a renunciar e a falar com as pessoas, né, o nosso processo, as pessoas acabam entendendo e acaba agora trazendo para a gente o que realmente a gente quer e o que a gente pode. Igual hoje mesmo, minha irmã já fez um bolo low carb, né? E a gente gosta muito de bolo de chocolate. Então, é aqueles bolos sim, né? Agora não, já tem 2 semanas que ela já está se adaptando com o meu alimento que a gente está seguindo, né? Isso Então, aí. O a ambiente gente também serve. tem que conversar com as pessoas, tem que Falou comunicar. tudo. Não é porque a gente está rejeitando, igual sua irmã fez, né? O Braulio, daqui uns dias, ela vai falar assim: ah, não, como ele não pode com isso, eu vou fazer um Braulio low carb. Não sei se tem, mas pode ter, né? Porque Tem, a tem. gente. Pois é, então daqui um tempo ela já vai se adaptar com o que a gente pode comer. E é assim, no Justamente. início é assim mesmo, é a renúncia, mas depois a gente vai acostumando, vai lidando. Nos meus primeiros meses aí, né, foi muito difícil tirar um arroz e feijão. Hoje eu já tenho controle sobre isso, né? Isso mesmo. E é o processo mesmo, é com o tempo. Não vai ser de um dia para o outro, não, que não é fácil.
A gente vai Isso mesmo. aprendendo a lidando com a situação. Isso mesmo. Show de bola, ali. Obrigado, tá? Bom, o que que a gente pensa? Tipo assim, nossa, será que eu nunca mais vou poder comer aquilo que é gostoso à minha boca? Uma coisa é o momento. Talvez ainda não é o momento, porque cada deslize no final de semana, a gente acaba voltando na estaca zero. Poxa, eu me comportei bem de segunda a sexta, chegou no final de semana, eu comi só um pouquinho daquilo que não esteja na lista. Eu vou passar para vocês lista, a Marcilene vai fazer ainda uma mentoria individual, eu vou explicar tudo sobre a low carb para ela. Hoje, para ela, esse nível aqui está um pouquinho mais avançado, mas depois eu vou voltar e vai fazer sentido, tá, Marcilene? Então, assim, é só um momento para a gente desinflamar. O que que a gente precisa entender? Como eu expliquei na nossa consultoria, digamos que nosso combustível ele não pode ser o excesso de carboidrato. Tem gente que come em excesso de carboidrato e não engorda. Tem gente que não tem diabetes, tem gente que não ganha massa gorda, mas são pessoas que ectomorfo, que são os biotipos dessa classificação que a gente fala. Então, para quem, olha, deu uma curtida ali num brownie de açúcar, acaba engordando. Então, olha, nesse momento, eu sei que é gostoso, eu já provei uma vez, mas por enquanto é uma renúncia só para eu chegar no meu objetivo aqui, porque eu estou num estágio onde eu preciso desinflamar. Mas eu sei que eu vou voltar a comer, mas por enquanto é o foco. Então, Marcelene, o ambiente, ele contribui para afastar ou estacionar, que a gente acaba ficando paralisado, certo? Ou então ele nos ajuda. Por exemplo, hoje quando eu chego na minha mãe fala: Ô Gu, eu fiz aqui para você uma carninha, uma salada ali, já separei aquilo ali que você pode. Eu falei: opa, valeu. Hoje eu viajo, meus amigos falam: Gu, olha só, tem essa cerveja aqui, você gosta de tomar essa cerveja? Eu trouxe para você, essa low carb. Eu, uau, show de bola. Ô Gu, aqui, ó, vou fazer um churrasco aqui, vem para cá. Ou seja, eu vejo o pão lá de entrada, eu falo: eu não vou comer. Mas tem o pão de farinha de amêndoas, a Lili mesmo ela experimentou um pão de forma farinha de amêndoas, dá para fazer misto, dá para fazer muitas coisas. Você fala: ó, eu me encontrei, tá? Então, assim, é só uma pausa técnica no momento para a gente desinflamar, tá? Mas tá ok? Tem alguma dúvida nesse primeiro patamar do degrauzinho? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Valdirley também tá ok? Qualquer coisa pode me interromper, tá? Tô entendendo. Beleza. Então, a gente chega aí nesse quadro. Esse quadro, ele vem, esse Robert Dilts, ele é um dos caras que trabalha com chama PNL, é Programa Neurolinguístico. Ele vem falando sobre a questão da nossa mentalidade para com o ambiente. E aqui eu trago para vocês justamente o que está nessa pirâmide. Primeira coisa, é o ambiente, tá? E aqui deixa bem claro o que a gente fala a respeito do ambiente, que se refere a ambientes externos, às informações iniciais. Trata-se de um nível introdutório, ou seja, é a base, é o nosso primeiro degrauzinho. São as primeiras informações dentro do contexto de diálogo, ou seja, Lili falou uma coisa certa, comunicação. Aquilo que parece ser causa, motivo, talvez não seja. Então, é aquele conflito. Por isso, chamado de superficialidade. Ou seja, se a gente, nesse momento aqui, se trata de comunicar com o ambiente, tipo, falar assim: ambiente, olha só, eu estou fazendo parte de uma alimentação onde isso aqui eu posso comer. E, por enquanto, até 20% eu posso. Mas passou desses meus 20%, não vai ficar legal. Então, olha, como que a gente vence o ambiente? Comunicando. Ah, mas eu não quero constranger a pessoa. Olha, então, se você não quer que você fale, eu vou guardar. Eu vou guardar. E dá para alguém. Fulano de tal, você experimentou? Ó, eu não experimentei, não. Eu vou te confessar. É, sabe o que tá pegando? Eu preciso emagrecer. E o açúcar, ele tá me adoecendo. O açúcar tá me adoecendo, o açúcar tá me inflamando, estou acima do meu peso ideal. Então, o próximo nível disso são doenças.
eu até gostaria, mas eu quero te agradecer porque você fez alguma coisa e eu consegui dominar algo que eu não estava conseguindo dominar no passado. Porque eu já tive mentorado que pegava as coisas assim, comia chorando, falava, eu falei, não, não precisa de passar por isso. É só entender que aos poucos a gente vai chegar nesse momento onde você fala, uau, eu consigo dominar isso. Não precisa de passar por isso. Vamos aos poucos. Se você não conseguiu, comeu, não olha para trás. Vamos corrigir aos poucos. É que naquele ambiente, realmente é um ambiente que você estava fragilizado emocionalmente. Então, olha, na próxima vez, talvez é melhor você falar assim, olha, por enquanto eu não vou até eu fortalecer meu pensamento. Quantas vezes a gente, para estudar, para fazer um determinado programa, a gente precisa dar uns passos para trás para depois a gente realmente partir para frente. Então, é a comunicação para a gente vencer realmente esse ambiente. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, né? Não. Josué, faz sentido para você Não, também, meu amigo? Não, faz, né? faz sim. É isso aí. Então, assim, essa pirâmide, ela é justamente só mais uma estratégia para a gente entender que não só como a gente, outras pessoas também entenderam isso. E quem conseguiu esse sucesso, foram pessoas que deixaram um transbordo para a gente. Vou diminuir aqui. Aí é o seguinte: o que a gente pode falar de comportamentos negativos nesse ambiente que leva a gente a engordar? Alguém sabe me ajudar aí para citar aí? Quais são os comportamentos negativos? Quais Hum, comportamentos negativos? O talvez que o ambiente. falar a famosa frase é só hoje, a partir de amanhã eu não como mais. Então, só hoje. Comer só hoje o que não está. Vamos falar assim na lista, né? Que aí fica fácil. Eu vou passar a lista para vocês, viu, Marcelene? O que mais? O que mais? O que é o ambiente? Coisas negativas. Que o ambiente ir em alguma festa de aniversário de criança. Isso é pesado? Eu passei por isso na primeira semana, né? Pois é, Primeira, foi provação. Esse não pode? Difícil. Não é festa que envolve muito carboidrato. O que mais? Que mais? O que a gente pode falar aqui? Algo negativo do ambiente. Como é que é sei lá, a casa da mãe? A mãe fica fácil para falar, ô mãe, eu não tô podendo comer isso. A mãe, não, menino, come, você tá passando fome. eu ia falar isso, às vezes é exatamente isso, a influência. Ah, não, só um pouquinho, não tem nada a ver não, não vai te fazer mal não. E Família e para quem amigos, né? é porque assim, você tá num estágio que qualquer apoio, você tava falando aí de ambiente, eu sou um cara, pode parecer até ignorante da minha parte, mas Ah, depois que eu entrei nesse processo, eu não tive tantos assim, mas cheguei na casa de colega, tem um pão, café, pão, não tô comendo não. Não, cara, mas por quê? Cara, eu tô num processo e isso tá fora da lista do que eu posso comer. Ah, show. não, mas não, fica tranquilo. Só, Tô, só um tô pouquinho. tranquilo, tô de É, boa, mas eu já jogo meio que direto, justamente pra matar ali, né? para matar, porque para mim, eu prefiro não dar uma chance da segunda oportunidade, entendeu? De Show ficar, de mas bola. aí o cara começa. Aí daqui a pouco você vai lá e cede. Não porque a Entrega. pessoa fez errado, mas você mesmo, você tem, Permitiu. você tem um momento que você acaba falando, realmente, não vai fazer mal eu comer aqui um pouquinho, não. Mas essa questão que você falou, alguns não entendem a necessidade. O cara tá ali, ele é magro, pô, ele não tá vendo o que você precisa. Por mais E que a às pessoa, vezes a gente sabe que e a pessoa começa até a falar assim, nossa, você tá fazendo desfeita, fiz pra você Ex- especialmente. exatamente, é o que você falou. Eu ainda
tem um pouquinho, igual eu te falei, pode parecer até ignorante, mas eu jogo diretamente. Cara, eu tô num processo e esse processo, eu não, esse alimento eu não como. E te agradeço E e tudo, tudo mas bem, tá tudo pra mim bem. funciona assim. Porque se não for assim, no meu caso, se eu não agir assim, eu tenho uma facilidade de desligar. Então, por mais que possa parecer até um pouco direto mesmo, mas é a forma com que eu descobri de chegar aos lugares, como eu coloquei, nos meus primeiros 7 dias eu tive uma festa de Nossa, infantil do meu criança. sobrinho. Hoje está completando 12, 14 13 dias. dias, 14 Isso. dias, eu já tive mais uma situação. Apesar da minha irmã já saber, já entender, e eu não quero também que ela deixe de trazer, porque minha mãe come, porque outras Não, pessoas comem. Entendeu? O negócio sim, sou eu mesmo. Mas acontece, familiar, come só um pouquinho, não vai fazer diferença, não. Ah, não, você comeu isso mesmo. hoje, o resto da semana vai estar tudo ok. Então isso manda muito. Pois é, Ah, fala de um casamento na roça ontem, e essa sim. semana ainda tem 5 aniversários. Minha sogra, 2 cunhados, minha sobrinha, falaram que tem que fugir, viu? É É, difícil. mas aí, não, mas aí que tá. Quando a gente começa a revelar para quem tá mais próximo, claro que eles vão falar, "Ah, ela vai fazer só uma semana. Depois Os ela mais vai voltar a próximos comer." é os que mais condenam a gente, né? Elas É, falam, minha mas menina, olha, assim, só falou de dieta. A coisa que é isso, mas que dieta que é essa? Você tá comendo é, isso? justamente, é novidade até a gente revelar com os nossos comportamentos, envolve do ambiente querer nos burlar e atrapalhar. Só que cabe nós comunicarmos com o ambiente para falar, ó, espera aí, eu antes não tinha uma mentalidade e hoje estou ajustando isso. Aguenta firme que vai chegar um momento que eu vou aceitar, mas ainda não é o momento. Ainda não é o momento, tá? E vai chegar um tempo que aí o ambiente fala assim: nossa, você emagreceu. Ele é o primeiro a falar que você emagreceu. Aí vai falar assim: tá diferente, seus comportamentos, tua mentalidade, o que que você tá fazendo? Posso citar um Aí exemplo disso, vem, Gustavo? Que remédio que você claro, tomou? Pergunta é essa. é, Posso citar um exemplo disso? Eu encontrei com um claro. amigo meu essa semana e falou, cara, você emagreceu, pô. Falei, mano, Aí, emagreci. Foi a primeira vez porque eu tive resultado escutou. de anos que eu realmente falei, não, emagreci, tô fazendo um processo aí que eu tô perdendo peso, tá me ajudando, troca de alimento e tudo. E era um cara é um cara que eu ando muito e que tinha muito essa coisa de, cara, você vai fazer aí uma semana de academia e vai parar. Olha Entendeu? aí. Era o tipo de situação que eu vivia assim. E que a pessoa às vezes até não falava, mas você fazendo academia, pô. Não Daqui a vai pouco pra você frente, para. tipo assim. É, E assim, não dei maiores detalhes, mas foi o que você falou. A reflexão foi em mim mesmo, assim, no meu corpo. Por exemplo, você sabe o maior da situação, tem 5 dias que eu não tomo remédio para diabetes, cara. comemora, Minha mano. insulina, Você não comemora, a não? minha insulina tá controlada, pô. Então esses resultados também estão me ajudando, assim, a seguir a caminhando. Na hora de pegar uma coisa que eu queria muito comer hoje, isso tudo Você passando na cabeça. pensa Cara, nisso. tem 10 dias que eu tô num processo, tem 5 dias que eu não tomo remédio de insulina. Eu não tomo remédio para controlar minha diabetes, porque ela tá controlando sozinha. Eu tenho só 12 dias, 13 dias de processo e eu já tô num nível que eu não tive, sei lá, há anos. Então, aquilo ali foi muito rápido. Passou na minha cabeça, foi o que me fez largar. Foi o resultado. As pessoas vão ver isso. Você não precisa de provar. Você vai ouvir muito isso. Eu acredito que assim, a gente que tem sobrepeso, enfim, a gente escuta muito isso. Ah, vai fazer uma semaninha aí, vai Justamente. largar esse negócio. Então, se É, você fizer e o resultado tiver, aí vai ser uma inversão de valores. Vai ser a hora que você vai sim. falar, eu tô tendo É uma resultado, eu historinha. tô fazendo e tá valendo muito a pena para mim. Sim. E isso vai começar, talvez, a agregar pessoas, até sua família. Minha mãe, por exemplo, já diminuiu bastante a coisa de farinha aqui em casa.
Bom Por demais, opção bom dela, demais. porque ela viu o resultado. Eu deixei bem claro, falei, mãe, quem tá fazendo o negócio sou eu, não é Sou eu. você. Fica Sou na eu. sua, tipo Mas assim. o resultado, para ela, já fez sentido. Falou, uai, então eu também posso. Eu posso diminuir um pouco da minha farinha, eu posso diminuir um pouco do que eu como, porque se tá fazendo bem para você, também vai fazer bem para mim. Sim. Mas é isso mesmo. O que acontece é o glúten, né? O glúten ele é inflamatório e para quem tem uma síndrome metabólica, ele só piora a situação. Essa síndrome metabólica, ela vem de uma, vamos falar assim, uma disfunção do pâncreas, que ele secreta insulina, e a insulina, a principal função é armazenar a gordura, tá? Então, assim, não é milagre isso mesmo, não, mas é troca de mentalidade, mudança de estilo, e quando a gente entra falando, eu vou fazer uma dieta de 21 dias, você abre a chave ou a janela para voltar a comer as coisas que você comia antes. Agora você fala assim, eu vou mudar um pouco meu estilo de vida, sabe por quê? Porque eu já estava vivendo de uma forma diferente e tive o resultado que estou no presente. Então, para ter resultado diferente, tem que fazer ações diferentes. E nada melhor que uma ação saudável. Você, a Lili mesmo, a Lili falava assim, ó, Gustavo, eu estava gastando X valor no restaurante. Ela diminuiu, eu acho que quase 50% do valor que ela gastava diariamente. Então, assim, além de diminuir as despesas básicas diárias, é um resultado muito rápido. É muito rápido. Mas é aquela coisa, o que que eu faço para fortalecer mais isso? E aí a gente vai falar agora no próximo. Marcelene queria falar mais alguma coisa sobre o ambiente? Na próxima degrauzinho da pirâmide. Sim, só Quer isso falar? mesmo. Não, Bom, não. então tá bom. Então, Pode beleza. ir pra... Aí eu, então tá. Aí agora eu passo para o próximo degrauzinho, que faz sentido também. Então, assim, ó, não terminamos aqui não, ó, beleza. Falamos sobre comer só hoje, que é a festa envolve muito, familiares também, familiares envolve bastante, amigos, né? Trabalho, né? Lazer ou diversões, vamos colocar assim, diversão. Então, são essas coisas que a gente tem que comunicar. Não são muito, mas a gente precisa comunicar com essa turma. Ei, estou, nesse momento não posso, né? E aí, os pontos positivos, né? Comportamentos positivos é a comunicação. Ó, aí, vou fechar aqui. Bananou tudo aqui, mas depois eu arrumo. Depois eu ajeito isso aqui. A comunicação. Comunicação verdadeira. Porque se a gente não usar a verdade naquilo que a gente está fazendo, não vai dar bom. Certo? Pronto, já foi para o lugar certo agora. E agora a gente chega aqui no comportamento. Então, uma coisa é o ambiente estar atrapalhando. Aí você fala assim, beleza, agora eu venci o ambiente está me servindo. Mas aí vem agora o deslize. A parte interna, o desejo de voltar a comer aquelas coisas que engorda a gente. A gente fala assim, poxa, eu caí. Não é, Lili? Chega um momento, você fala assim, poxa, já venci o ambiente, já falei com o ambiente está me servindo, e agora eu não aguentei o desejo do passado. Acabei comendo, escondido. Abri a porta da geladeira ali, ó, do leite condensado, ou comi assim açúcar igual Frozen, Let It Go. Aí você fala assim, meu Deus, véio, como é que eu pude fazer isso? Aí vem aquele luto, aquele remorso, poxa, eu achei que eu tava dominando, aí caí, não é? Faz sentido, Josué? Tem algum momento que bate aquela coisa e fala assim, ninguém tá vendo mesmo, é só eu e eu aqui, e aí você come, parecendo que você tá assim nadando no arroz, feijão, tem aquela coisa toda, e depois vem a tristeza, porque a balança, ela fala a verdade. Ah, mas é a pilha da balança, eu sabia que essa balança estava errada. Maldita balança. Mas será que foi a balança? Comportamento. Uma coisa é o comportamento externo que nos afeta, e outra coisa é quando vem de dentro.
quando a gente cai na armadilha. Aquela mudança não foi tão ferrenha, não feroz, que não aguentou sustentar o gatilho. Então, quando a gente cai nisso, a primeira coisa que a gente tem que observar é o gatilho. Qual é o gatilho que eu encostei naquele momento que eu acabei deslizando? E aí é isso. Ó, caí, o que que você fez? Ah, eu estava preocupado. Ok. Eu estava realmente, tinha acabado de sair numa discussão com alguém. Ok, conflito. Ah, eu estava triste. Beleza. Ou seja, anotem. Anotem qual é o sentimento. Porque o sentimento, ele já nos acusa, ele já fala qual que é o contrário. Tipo assim, eu estava triste, qual que é o contrário da tristeza? Felicidade, alegria. Agora, o que está te levando à tristeza? Porque você caiu, mas você não caiu, não é querendo comer aquilo, foi para substituir pelo aquele sentimento e comeu a emoção. Então, olha, o que que fala aqui nesse nosso materialzinho? Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá, gente, para não ficar extenso. São dois conteúdos grandiosos. Veja bem, comportamento é o nível de comportamento e da conduta pessoal ou profissional. São ações que identificam que nós somos. A pergunta fundamental é: como me comporto diante das coisas que acontecem comigo? Como eu me comporto em casa, sozinho, quando o Gustavo não está presente, pegando no meu pé? Ei, gente, estão bebendo água? Gente, como está seu prato matinal? Vocês estão alimentando? Estão de jejum? Como eu me comporto? Que palavra, hein? Como eu me comporto? São as nossas ações e reações específicas a determinadas situações. Para isso, é considerado os níveis superficial da comunicação. É o que observamos exteriormente. Então, tipo assim, opa, o que que eu quero falar aqui com vocês? Vocês não estão mentindo, não é para mim, não. O Gustavo, e aí? Comi, Gustavo. Comi mesmo, canjica. Então, beleza. O que que a gente pode fazer para melhorar? Oh, comi, ou então fiquei calado. Não falei nada, fiquei calado. Ei, gente, como que está a alimentação diária? Caladinho. Ou até com um copo de sorvete na mão. Ei, não vou falar nada não, é melhor. Não tá vendo mesmo? Mas olha, como a gente teve uma aula, não sei se Josué participou, falando sobre a fé, a espiritualidade. Se o corpo da gente é onde habita o Espírito Santo de Deus, se a gente usar com, vamos falar assim, mentira, esconder, achando que está escondendo de mim ou escondendo até do programa, a gente vai criando uma autossabotagem. E essa autossabotagem, ela não se sustenta. Vai chegar no momento onde eu não consigo falar mais com o Gustavo, não consigo falar mais no grupo, não consigo mais falar comigo mesmo, não consigo me olhar bem no espelho e falar assim: ei, estou seguindo algo que está mudando a minha vida, porque eu caí na sabotagem. Então, assim, o que que eu peço? Não tem problema errar, desde que comunica, mas o problema maior é permanecer no mesmo erro. E para a gente não permanecer no mesmo erro, é interessante comunicar. Sabe, eu vacilei, velho. Tipo assim, bebi pra caramba, tomei muita cerveja, então eu tava tomando aquela verdinha mesmo, ela é de milho e tal. Não, não tem problema não. Tem essas opções de cerveja aqui. Consegue testar essa? Vou testar. Ó, testei, deu certo. O paladar dela é bom, show de bola. Gustavo, caipirinha, velho. Eu gosto de caipirinha, mas olha, será que você não pode tirar o açúcar? Colocar um adoçante? Vou testar. Ó, deu certo. Olha, não ficou muito bom não, mas dá para tolerar. Show de bola. E se for pro lado da, realmente, né? Vou fazer um pãozinho, queijo parmesão, tem várias receitas. Eu vou passar até o Valdinei receitas bastante boas aqui, meu. Vai ficar bom. Vou passar para você, tá? E aí é o seguinte: tem estratégia que a gente consegue modificar no dia a dia. Deu certo, comuniquei, ok. Então, assim, primeira coisa depois do nível, ou seja, o segundo degrauzinho, vem a comunicação. Então, não pode ser uma comunicação mentirosa, né? Comunicação mentirosa a gente não sustenta, isso é fato. Gustavo, que loucura, faz sentido? Faz. Então, aqui, ó, ações positivas do comportamento. Aí a gente pode colocar aqui, ó, comunicação
verdadeira. Comunicação negativa, mentira. O que mais? Esconder. O que mais que a gente pode falar? Sabotagem. O que mais? Engano. Vitimizar. Olha, eu não sabia, sabe? Eu achei que eu podia. Não é? Então, são coisas que atrapalham a nossa comunicação, tá? Passando para o próximo aqui, deixa eu fechar a janelinha aqui de cima, a gente vai para o conhecimento. Conhecimento, chega um momento que você começa a... Deixa eu fechar essa. Chega um momento, então, olha lá, conhecimento é o terceiro nível do processo evolutivo. E é o ambiente, aqui, ó, é o âmbito de conhecimento. São as nossas capacidades, habilidades, dons, talentos. Ou seja, o Josué, vamos dar o exemplo dele. Começou a fazer, olha, panqueca doce, começou a habilidade dele explorar. Não é, ô, José? Como é que ficou a sua habilidade daqui para frente? Começou a modificar, não é? Na verdade eu já gosto de cozinhar, assim, já não é um hobby, não é nada. Eu geralmente aqui em casa eu gosto, sabe, Pois é. de cozinhar, sempre gostei. Então, assim, eu, na verdade, você me passou aquelas receitas lá, eu comecei a testar uma ou outra. Fiz macarrão de abobrinha, eu fiz lasanha de berinjela, porque eu tenho um problema de comer muito repetitivamente, por exemplo, ovo, por exemplo. Mas Tô você não dando um vai, exemplo né? porque eu tenho resistência. Então eu comecei a Aham. fazer algumas outras coisas, e com jejum também acabou que isso diminuiu um pouco, porque praticamente eu estou fazendo duas refeições por dia por causa do jejum, Do então jejum. também, Aham. querendo ou não, mas assim, sempre tem uma variação, um molho de tomate que a gente passou a usar aqui em casa é o molho que a gente mesmo está fazendo. Então, Show. essas coisas, para mim, aquela lista de, sei lá, deu 300, eu acho que deu mais de 300 receitas, Aí. tá sendo bom, porque eu consigo fazer várias coisas. Por exemplo, eu fiz a panqueca com a farinha de amêndoa e que para mim ficou igual um pão. Então, assim, Aí. Aí, ó. no Aí a gente. começo, eu precisava de substituir, porque o pão era uma coisa que eu sempre comi muito e que me agradou e que, pô, bacana, gostei e tava substituindo legal. Hoje já nem tanto faz falta mais, mas na hora que precisa, eu vou lá e faço, entendeu? Sabe o que nós vamos pedir? A Marcilene para fazer um pão low carb pra gente. A gente começar a comprar a mão dela. Será que ela faz isso pra gente? Passar? Porque tem muita gente que não consegue, não gosta de cozinha, sabe, Marcilene? O pão vira o vilão mesmo, né? Não, é para quem não pode. Para quem pode, está tranquilo, mas para quem não pode. Não. Sim, exatamente. É de Na nós que verdade, não, na verdade não é o pão, é a farinha de trigo. Mas se a gente modificar a farinha de trigo por farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de linhaça, vai aí que chegar na. começa. Tá? Ô, Marcelino, vou te passar um monte aqui. A gente só não tem aquela coisa assim, expertise de fazer. Eu faço o básico. Dando certo, ó. Deu certo, ó. Aí, E a ó, já temos uma ideia. A Lili vai comprar, a Nint vai comprar, a Giovana vai comprar, eu vou comprar. Você já tem algumas pessoas fiéis aqui. experimentar para ver se vai passar no teste. Pode fazer que eu Vai, compro ué. também. Aí, ó, já ganhou. Ó, show de Vou bola. Eu vou. Lele para poder fazer a massa nova para nós. Aí, Lili, Quem, Ó, trocando trigo, será que vai? O Gustavo me quem passou sabe, mais ou menos 300 receitas Aí, só Tá de pão vendo? eu vi umas 25. Pão aí, de ó. farinha de coco, pão de farinha de amêndoa, só de pão. quem sabe não viu na oportunidade de negócio lançar uma linha low Pois carb, alguma é. Mano, Aí, ó. vamos lá. Receita tem, agora tem aquelas questões igual, olha, minha esposa ela fazia era bolo de prestígio, de farinha de amêndoas. Ela colocava chocolate acima de 70%, aquele coco ralado e fazia aquele bolo de pote de prestígio. Ficava muito bom, né? Mas assim, tem que ter estrutura para isso, não dá para ficar na cozinha de casa. Um pouquinho.
É, Mas então, mandar as beleza. receitas, vamos tentar Vou encaixar. mandar hoje, vou mandar hoje. Vai que dá certo. Já tenho aqui vários clientes, isso é certo. Então, dando sequência aqui, a questão do conhecimento que você vai ganhando habilidades, né? Então, qual que é interessante? É o transbordo, porque o transbordo ele pode ser por venda ou, vamos pensar assim, a troca de receita, Sim. né? Ou a troca de receita. E a negligência é quando a gente não fala aquilo que precisa falar, porque, vamos supor, Marcelene, a gente está vendo uma senhorinha atravessando a rua e vem um carro em alta velocidade. Aí você fala assim: Ô senhora, olha o carro aí, você deixa o carro. Tubum. Lógico que eu vou gritar, alertar, né? Pois é, aí É a imagina. aí, a gente não pensa, É a gente aquela coisa. Por exemplo, o Josué mesmo, acabou de falar aqui que estava tomando remédio para a glicemia. Imagino que agora ele encontrou um contexto que ele. Ó, Josué está com até bariátrica agendado, né, Josué? Então, assim, o contexto dele é delicado. E aí, imagina, não, pode ficar comendo aqui o açúcar, pode comer no trigo. Então, a gente está aqui para ajudar aqueles que realmente comunicam, "Oh, eu estou precisando de ajuda, né? E não significa que o pão é o vilão, é o excesso dele, é o excesso. É isso que a gente vem falar, tá? Mas nós vamos chegar nessa receitinha, se Deus quiser. O Josué já até Nossa. falou, já vou encomendar. Então, calar a boca não é legal, né? A gente precisa realmente ajudar o próximo. E esse aqui repetiu. Beleza. E agora a gente entra aqui na outra, que é os nossos sonhos, nossas crenças, tá? Então, ó, quando a gente volta aqui, ó, crenças e sonhos, é o desejo. Ah, eu quero emagrecer, eu quero colocar. Tem mulher que fala, eu quero colocar um biquíni. Tem um que fala assim, velho, eu quero voltar a jogar bola igual eu jogava antes. Tem gente que fala assim, cara, eu quero fazer as atividades funcionais sem dores no joelho, sem dor na coluna. Então, assim, tem a crença e os sonhos. Então, tem crenças negativas e tem crenças positivas. Se a gente vem naquela questão de crenças positivas, a gente vem dos nossos desejos reais, desejos reais, tangíveis. Já a negativa é quando às vezes alguém instala algum medo, olha, ou então fala assim, come, se você não sabe o dia de amanhã, tem que comer mesmo, você não sabe o que você vai fazer amanhã mesmo. Então, assim, tem a ignorância de achar que aquele dia ali é o único e vou comer mesmo e deixa para lá que se dane, né? Então, assim, dessas crenças, daqui dá uma outra reunião, a gente pode falar até mesmo dos níveis emocionais que envolve, tá? Mas para não ficar muito paralisado neles, se trata realmente do quarto nível evolutivo, que se trata do que a gente almeja, nossos sonhos reais, beleza? Resgatar a energia diária, melhorar a animação, né? Enfim. E agora a gente entra na quinta aqui, essa quinta que eu chamo de Lei Gabriela, já viu? Olha, vamos fazer. Ah, não, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, quem já viu isso? Tem gente que às vezes é assim. Ah, não, eu não mudo, não. Meu pai era assim, eu sou assim também. Ou seja, está encostando na identidade dos pais. A identidade real mesmo, quando você pega sua identidade, está o nome do seu nome, não está o nome do pai. O pai mesmo está abaixo, né? Vamos falar assim, resgatar a identidade, essa questão de, não, meu pai é assim, minha geração é assim, eu vou ser sempre assim, é um pouco de Família da gente ignorância. tá assim, gordinho, então vai ser assim mesmo. Eu vou ser sempre assim. Não, não é comportamento. Você vai ver isso na prática, quando você mudar essa chavinha, aí você vai ver que vai ter a identidade própria. Tipo assim, olha, meus pais eram assim, mas eles não sabiam o que eu sei hoje. E hoje eu sei que busco aquilo que eu quero, mas respeito a geração. A geração veio disso e talvez eu sei.
importante para modificar até o rumo da minha próxima geração, tá? E aí a gente abre o outro aqui, que é o pertencimento. Quantas vezes a gente estava num ambiente ali onde pessoas estão comendo muito, aí você sente até que pertence, mas seu corpo fala que não, porque se pertencesse, ele não teria modificado tanto, saindo do peso ideal ou normal, que é o IMC, né? Então, assim, isso, no nosso grupo, a gente vem fazendo esse acolhimento. Quanto mais postagens sobre o real que vocês têm feito, olha, hoje eu fiz aqui uma coisa legal, uma receita nova, olha, eu estou fazendo isso, isso contribui para aumentar o pertencimento. E o contrário do pertencimento é a rejeição. Se a gente sentir que não, que está sendo rejeitado, que eu não estou comunicando, o grupo ali está parado, aí isso vai esfriando. Então, é muito importante comunicar. Gustavo, eu estou fazendo isso, isso e isso. Transbordar no grupo, tá? E o último aqui é o que a gente fala de legado e espiritualidade, que é o nível mais elevado do processo evolutivo. Digamos que quando você representa sal e luz na Terra, aí sim você está transbordando, de forma natural, sem força. Beleza? Até aqui, galerinha. Vou mandar isso para vocês depois, tá? Fez sentido? Sim. Sim. Vamos lá, vamos fazer um resumão aí. Quem quer fazer um resumão aí para a gente passar para o jejum? O jejum vai ser mais rápido. Vamos lá, o que ficou entendido aí? Nossa, agora pegou. Tá igual a Ficou escola, né? entendido que a gente tem que ter o nosso Marcelene quer falar? controle Ah, e que a aham, gente não pode deixar que o ambiente influencie a gente. E que a gente sim, tem que sempre ter a comunicação com as pessoas para que elas venham entender e não querer nos sabotar, e sim nos ajudar, né? sim, E a gente tentar a cada dia melhorar, por mais que venha aquele desejo, a gente tentar resistir e não a gente se enganar, mentindo para o show de bola, outro. show de bola. Esse é o primeiro degrauzinho, o ambiente. Aí depois a gente vai para a comunicação, que é o nosso comportamento, né? O comportamento escondido de todo mundo. A gente acha que está escondido, mas tem um ser soberano que está olhando para a gente e fala assim, poxa, eu achei que E- você e- Esse está para mim eu seguindo acho, esse para mim eu acho que é o pior, porque a gente se comportamento, engana né? fácil, né? Você tá ali sozinho, aí você olha ali, ele tá te olhando, você olha de novo, fala, vou ali, né? Não tem Ninguém tá ninguém vendo, vendo. tá tranquilo, né? Amanhã eu desconto no exercício, isso aqui e tal, e Isso, manda ver. É show de verdade. Às vezes você bola. tá com ansiedade muito alta, né? Aí você acaba descontando no alimento também, na comida, né? Eu acho que O Sim, o esse conflito controle da interno. ansiedade, É. particular, para mim, é muito difícil. Né? Ó, vou passar um filme aqui, Valdinei. Um filme aqui É, muito bacana, se você conseguir assistir. Ele chama O Poder Além da Vida. Eu vou até anotar ele aqui, depois eu passo para você. O Poder Além da Vida. Ele está no YouTube. O Poder é, Além da Vida. é isso, sabe? Aí você chega ali, às vezes você tá meio ansioso, às vezes justamente porque a gente tá acima e tá pelejando e não consegue ver nada, não tem resultado com tudo que a gente já pelejou, né? Então, Uhum. assim, eu acho que atrapalha muito. E a parte, às vezes, quando você tá com mais gente, assim, às vezes é até mais fácil, mas particularmente para mim, quando eu tô sozinho, é o mais É o difícil. mais difícil. Que coisa, cara. E que bom falar isso. Mas é isso aí, cara. Porque é nesse momento que eu falo, ô Gustavo, cara, eu acabei comendo isso aqui. Revela, sabe É, por quê? Porque eu sempre vou ter uma estratégia para você contornar aquilo. sim. Digamos que você esteja querendo comer um doce. Eu falo, ô Valdinei, será que você não pode comer um doce acima de 70% cacau, não? Pasta de amendoim e tal. Então tem até as nossas receitas que eu vou compartilhar com você. Você é habilidoso na área de produção, você vai falar, pronto, me encontrei aqui num norte bacana, que ainda vou ajudar aqueles que não podem. Olha só que transbordo bacana, né? É, Então, além disso tudo, tem a questão da contribuição social, digamos assim, né? ela, Mas é isso aí, comportamento. Depois a gente entrou, então, na questão das crenças, né? Não, das capacidades. A gente evoluir a nossa capacidade, aí você começa a encontrar habilidade. Nossa, eu descobri que dá para fazer isso, olha só, tal, transborda, né? Isso aí é grau de evolução. Depois que vem essa crença, não, estou alcançando o meu sonho, meu desejo. Eu achei que estava perdido.
A Lili mesmo, ela teve um momento que ela chegou na casa dos 3 dígitos. Ela falou: Nossa, será que depois de ter filho eu não vou resgatar realmente meu peso? E hoje já baixou 2 abaixo, né, do que ela estava Já. querendo, né? Se for pensar. Então tá indo. É lento, para alguns é lento, para outros são mais acelerados, mas cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu contexto, e a gente vai lapidando. É respeitar esse tempo que o corpo fala conosco, tá? Porque não adianta, talvez a Marcelene ela vai acelerar no momento. Aí olha, pô, meu marido perdeu aqui tanto e eu menos do que ele. Ó, testosterona é diferente, a disposição. Tem época que a mulher entra no período hormonal de TPM, tudo isso é diferente, não é comparativo, é mudança interna, é comportamento, né? Então, assim, sem comparação, mas é união. Isso é importante, tá? Depois que a gente entrou nisso, a gente vem encontrando esse pertencimento e espiritualidade. Fechou? Ótimo. Galera, ó, a gente vai entrar no jejum agora. Eu vou deixar aqui gravado. Quem quiser, Gustavo, eu não estou aguentando, não, tá pesado, fique à vontade, tá? Somos adultos, mas vai ficar gravado e eu vou deixar disponibilizado, né, depois. O bom de participar que acaba vocês tirando dúvida em tempo real, isso é fato, mas estou aberto também para quando acontecer as dúvidas, sempre me chamarem, tá? E assim a Ah, gente entra, então, em outro conteúdo. Ficou bem claro, então, a questão da pirâmide de sucesso. E agora a gente vai para a prática, né? Agora a gente vai para um outro conteúdo que se chama. Eu vou até fechar esse aqui. Vou parar esse vídeo, vou encerrar e abrir outra gravação. Tá. Ô, Vamos ver Gustavo, aqui. Ah, eu vou ter que pedir licença porque agora eu